A paz do Senhor a todos. Nós estamos de volta aqui com o nosso devocional. E hoje, a leitura de hoje se encontra em Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11 ao 17. Que vai falar sobre a viúva de Naim. Que diz assim: aconteceu pouco depois de ele a cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Então a palavra de hoje vai falar sobre esta viúva, a viúva de Naim, né? Você já viveu um momento em que tudo parecia perdido? Quando as últimas esperanças foram enterradas ou os sonhos morreram, a dor parecia insuportável? Imagine uma mulher já marcada pela dor da viuvez, agora acompanhando o funeral de seu único filho. Essa é a viúva de Naim. Ela está saindo da cidade, indo enterrar o seu futuro e sua companhia, seu sustento e talvez a sua razão de viver. Mas naquela tarde silenciosa em que o choro ecoava pela rua de Naim, Jesus apareceu. A história muda quando Jesus chega. A roda da morte se encontra com a rota da vida, né? Então, através dessa introdução, você observou que nós vamos falar hoje sobre a viúva de Naim, né? A Bíblia diz que ela ia saindo da cidade, com ela ia uma grande multidão, enterrar o seu único filho, né? E aí, quando ela ia saindo da porta da cidade, ela se deparou com outra multidão, que era a multidão de Jesus. Então, hoje vamos falar sobre isso, né? Aí diz assim, ó, Jesus vê o que ninguém mais vê. É o versículo de número 13. Que diz: e vendo ao Senhor, ele diz, moveu-se de o quê? De uma íntima compaixão. Uma viúva sem filho estava entre as mais vulneráveis da sociedade judaica. Ela não só havia perdido o marido, agora também perdeu o quê? O filho. Ela não tinha herdeiro e nem sustento. As pessoas ao redor estavam o quê? Preocupadas com o funeral. Mas Jesus estava o quê? Preocupado com a mulher. Por quê? Porque Jesus não vê apenas a multidões, ele vê os corações. Ele viu ela, né? Ele viu a viúva. Jesus também vê você na sua dor. Você pode estar cercado de gente, mas se sentindo sozinho. Jesus te vê. Então era isso que encontrava essa mulher. Ela estava ali num momento de dor. Nós sabemos que quando nós seres humanos passamos por este momento de perca, é um momento de dor, um momento de tristeza, é um momento que palavra humana não preenche o vazio dos nossos corações, né? Somente o Senhor. E essa mulher agora, ela está num momento de dificuldade. A gente vai observar que ela está num momento de muito difícil. Por quê? Porque ela já tinha perdido o seu marido, ela era uma viúva, e só tinha o seu filho. E agora ela está o quê? Enterrar o seu único filho. E as mulheres daquela época, elas não trabalhavam para trás do sustento da sua casa. Elas eram sustentadas pelo marido ou pelos filhos, né? E agora ela já tinha perdido seu marido e agora estava indo enterrar o seu único filho. Agora imagine o que passava pelo coração desta mulher, pela cabeça dessa mulher. Ou seja, o desespero, a dor pela morte, pela perca, né? Já tinha perdido seu esposo, agora estava perdendo seu único filho. Então Jesus chega, né, de encontro com ela. Aí diz aqui, olha, há lágrimas que só ele enxerga, gemido que só ele ouve. Isso é verdade, né? Você que talvez parou para assistir esse vídeo, talvez eu não sei qual é a dor que você está sentindo, qual é o desespero, qual é a aflição, qual é a luta. Talvez você possa estar passando
pelo esse momento de delicadeza que é também como esta mulher. Mas eu quero te dizer que eu não te contemplo, né? Talvez o teu vizinho não te contempla a tua dor, não sabe o teu problema, mas o Senhor, Ele te contempla, Ele sabe, porque Ele conhece cada um de nós. Ele conhece cada lágrima, Ele conhece cada gemido e Ele ouve também. O mundo não pode notar a sua dor, mas o céu está atento a cada lágrima. É aquilo que eu falei. O Senhor, Ele está atento. Ele conhece o teu gemido, Ele conhece as nossas dores. E, acima de tudo, Ele supre a nossa necessidade. O versículo de número 13, Jesus se compadece da nossa dor. Ele moveu-se de íntima compaixão por ela. A compaixão de Jesus é o que? É visceral. Não é apenas superficial, né? Ele sente o que? A dor dela. Não só percebe, mas se envolve. E foi o que ele viu. Por isso que ele chegou e disse: não chores, porque a Bíblia diz que ele teve íntima compaixão com ela. Jesus não está indiferente ao nosso sofrimento. Ele não é um Deus distante. No meio da dor, Jesus diz: não chores, né? Então, no momento de uma perca de um ente querido, quem pode falar isso para o ser humano? Só Jesus. Dizer que não chores, né? Por quê? Porque nós não temos autoridade para falar para uma pessoa: não chore, não, para com isso, não. Então, mas Jesus chegou para ela e falou: não chores. Não como uma ordem fria, mas como quem sabe que algo está prestes a mudar, né? Jesus ainda se compadece. Ele entende as dores da alma, as feridas que ninguém vê. Quando tudo parece perdido, ele diz: não chores, porque eu estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A compaixão de Jesus não é só um sentimento. Ele é o quê? Ele é uma força que muda destinos, né? Por quê? Porque só Ele tem esse poder. Só Ele é capaz de fazer isso, né? Nós, ser humano, não podemos fazer isso. A única coisa que nós podemos fazer é muitas vezes falar algo para querer tentar consolar no momento de uma dor, de uma perca do ente querido. Mas o Senhor não. O Senhor, Ele tinha o quê? Ele tem o poder. O versículo de número 14, versículo 15... Jesus faz o que? Ele ressuscita o que estava morto. Ele tocou o esquife e o jovem, ele disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Olha só, o cortejo da morte é interrompida pela presença da vida. O toque de Jesus no esquife é o que? Radical, pois ele quebra protocolos religiosos, porque para os judeus tocar em um caixão era o que? Tornar-se impuro. Mas Jesus não se contamina com a morte. A morte é que recua diante dele, né? Ao dizer: levanta-te, a morte tem o quê? Tem que obedecer. Só Deus pode falar com os mortos, né? O menino se levanta e começa a falar. A prova de vida restaurada completa. Então só o Senhor tem esse poder de fazer isso, né? Para os judeus ali, ele estava o quê? Ele estava quebrando um protocolo, que ele não podia tocar em caixão, porque era impuro. Mas Jesus, ele veio o quê? Para fazer a diferença. Ele tocou, mandou que parasse e disse: levanta-te, tocou no esquife. E a Bíblia diz que ele deu a vida para o menino e o que fez o quê? Entregou para sua mãe. Jesus ainda ressuscita sonhos. Ele ressuscita o quê? Família. Ele ressuscita ministério. Ele ressuscita a esperança. Então eu quero dizer que você que parou para assistir, talvez você esteja nessa situação, né? Não sei se seja o teu problema material ou espiritual, mas eu quero te dizer que Jesus, ele ressuscita os teus sonhos. E Jesus está aqui para ressuscitar a tua família. Jesus está aqui para ressuscitar o teu ministério. Jesus está aqui para ressuscitar a tua esperança, a tua fé. O que você declarou como morto, Jesus pode tocar e dizer: levanta-te. Por quê? Porque ele tem esse poder. O que foi sepultado em lágrimas pode ressuscitar em louvor quando Jesus tocar. Talvez você esteja como uma viúva, andando com tristeza, cercado por percas,
com o coração enterrado no luto de algo que morreu em sua vida. Mas Jesus está num caminho, Ele está vindo ao seu encontro. Talvez você esteja dessa maneira, passando pelo momento de delicadeza na sua vida. Seja qual for o teu problema, se for no conjugal, se for no familiar. Mas eu quero te dizer que assim como o Senhor, essa mulher teve esse encontro com o Senhor e a sua vida foi restaurada, ou seja, o seu problema foi resolvido, o Senhor Ele quer e vai ter um encontro. Creia somente através desta palavra que você pode ser impactado. Ele está aqui para te dar a solução. Mas Jesus está no caminho e Ele vai ter um encontro. Ele vê você e se compadece de você. E tem poder para dizer: levanta-te esperança, levanta-te casamento, levanta-te ministério, levanta-te tristeza, levanta-te alegria. Ele pode fazer isso. Ele pode te dar, restaurar a tua esperança. Ele pode restaurar o teu casamento. Ele pode restaurar o teu ministério. Ele pode restaurar a tua tristeza em alegria. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem esse poder. Aquilo que nós não podemos resolver, fazer Ele pode. Olha só, naquele dia em Naim, 2 cortejos se encontraram. Um era um cortejo da morte e da dor e da despedida. O outro era o cortejo da vida e da esperança e da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus entra na cidade, a tristeza sai e o luto dá o quê? Dá lugar à dança, à alegria. O choro se transforma em riso. O silêncio da morte é quebrado pela voz da vida. Não importa qual o caminho que você esteja seguindo, quando Jesus cruza no seu caminho, tudo pode mudar. Você tem que acreditar. Se o Senhor cruzar na tua vida, se você parou para assistir esse vídeo, talvez você esteja passando pelo momento de tristeza, de dor, de luto. Talvez dentro da tua família. Mas se o Senhor te trouxe até aqui para você ouvir essa palavra, é porque Ele tem algo para você. Ele tem algo para ti. Ele quer mudar o teu cativeiro. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua tristeza em alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está aqui, Ele te vê e Ele sente, Ele pode ressuscitar o que já morreu. Agora ore com fé, entregue a sua dor e ouça a voz que te diz: levanta-te. Então são essas palavras, as palavras de hoje. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, a sua família, o teu ministério. E eu quero finalizar dizendo para você: não importa seja qual é o teu problema, não importa qual é a tua dor, qual é a tua luta, mas entrega aos pés do Senhor e confia nele, que mais Ele fará. A única resposta, a única solução está nos pés do Senhor. Talvez você já bateu em várias portas, mas eu quero te dizer: confie no Senhor. Então, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe seus comentários. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.